Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o if else, tá? Um complemento do nosso tutorial de C++ em condicionais em C++, beleza? Então para começar a gente vai criar uma variável chamada temp, que vai ser a temperatura, ok? A gente vai pedir para que o usuário digite a temperatura, mas vocês podem ter isso aqui como se a gente tivesse um sensor, tá? Temperatura. E a gente tivesse obtendo os valores desse sensor e a gente tomasse alguma decisão, tá? Vocês podem ter isso em mente. Então a primeira condição que a gente vai executar aqui vai ser para ver se a temperatura é menor que zero. Então se a temperatura for menor ou igual a zero, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer temperatura muito baixa, tá? Muito fria, muito baixa também faz o mesmo sentido. Beleza, então a gente tem isso, né? Só que a gente precisa ter algo que seja, digamos, a gente está executando essa mensagem, né? Vai mostrar essa mensagem na tela, mas a gente poderia ter uma funcionalidade real aqui, como por exemplo, ligar algum microcontrolador, tá? A gente poderia fazer isso em C++. Beleza, então a gente tem um if e a gente tem um else, tá? Então o if vai ser a nossa primeira condição e o else vai ser qualquer outra coisa que venha caso o nosso if seja incorreto, caso a nossa condição não seja verdadeira, tá? Então a temperatura aqui vai variar, né? Eu esqueci de fazer a leitura aqui, pessoal. Esquecendo de fazer a leitura, né? Ok. Então a temperatura a gente vai prover, tá? A temperatura nessa variável. E a gente pode testar diferentes saídas, né? Diferentes possibilidades. Então a gente tem que, se a temperatura for menor ou igual a zero, nessa linha aqui, nesse código, a gente vai mostrar isso aqui, temperatura muito baixa. Caso contrário, a gente vai mostrar isso aqui, por exemplo, temperatura normal, algo do tipo, tá? A gente poderia ser mais específico e a gente vai aprender como ser mais específico, tá? Utilizando múltiplas condições, ok? Só que a gente vai executar isso aqui para que a gente possa ver, né? Isso em ação. Então, digamos que a gente digitar 0, vai mostrar a temperatura muito baixa. Se a gente voltar e digitar outro valor, como por exemplo 5, vai mostrar a temperatura normal, tá? Então a gente poderia ter, caso que a gente queira algo um pouco mais específico, a gente poderia ter, né? Mas a gente vai falar isso no próximo vídeo, beleza? Então, como vocês podem ver, esse é o código, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!